Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, Jesus é o Senhor. Vamos então continuar com a palavra dessa semana do Alimento Diário do sábado. Hoje é sábado e o título do Alimento Diário aqui é Coração Puro, Consciência Boa e Fé Sem Hipocrisia. O assunto de hoje do Alimento Diário é um assunto assim que vai expor a condição de algumas pessoas, de alguns irmãos do passado que, pelo fato de não terem um coração puro e uma consciência boa e sem hipocrisia, eles então naufragaram na fé. Mas a questão é o porquê, onde começou e o porquê que eles naufragaram na fé. Então, o grande problema deles terem naufragado na fé é que eles não tinham nenhum comprometimento, nem cumplicidade com o ensinamento do apóstolo, com o falar profético da época. Eles não tinham. A princípio, podemos dizer assim, eles tinham, mas com o passar do tempo, essas pessoas perderam a simplicidade e a pureza devida a Cristo. Perderam a cumplicidade e o comprometimento com o apóstolo e com o que ele ensinava. Daí, eles naufragaram na fé. Então, eles não tinham um coração puro, eles não tinham uma consciência boa em relação ao apóstolo. Eles não tinham uma fé sem hipocrisia, ou seja, eles não tinham nenhum comprometimento. A fé deles era um tanto quanto hipócrita. Eles não eram um com nada, mas mantinham uma boa aparência. Então eles naufragaram na fé. De acordo com 1 Filipenses capítulo 1, 25, nós também temos alguns modelos positivos que nós devemos segui-los, que nós devemos tomar como nossos modelos positivos nesse presente século, nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter comprometimento. A palavra-chave desse sábado é comprometimento, cumplicidade com os apóstolos em relação ao falar profético. Nós não podemos ter um coração puro em relação ao falar do Senhor. Não devemos ter uma fé hipócrita e muito menos uma má consciência. Então vamos ver um modelo positivo. O primeiro modelo positivo aqui, em relação ao apóstolo, é Timóteo. Filipenses, capítulo 2, e o versículo 19, diz assim, espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então aqui surgiu uma situação que precisou do apóstolo enviar Timóteo. Ele poderia ter enviado outro, mas por que ele enviou Timóteo? Porque Timóteo tinha cumplicidade com ele. Timóteo era uma pessoa comprometida com o ensino do apóstolo, com a pessoa do apóstolo. Na hora que surgiu essa questão, ele mandou Timóteo. Então, irmãos, ainda no versículo 24, diz assim, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo
brevemente irei. Ou seja, o apóstolo tinha um comprometimento com a igreja em Filipos. E a igreja em Filipos também tinha um comprometimento, uma cumplicidade com o apóstolo. A sua igreja, onde você reúne, tem comprometimento com o ensinamento do Senhor, por falar profético? A sua igreja tem cumplicidade com os apóstolos, com o que eles estão falando? Ou você não tem um coração puro, não tem uma consciência boa, ou talvez uma fé, né, um tanto quanto, vamos dizer assim, hipócrita. Mas nós precisamos avançar, precisamos restaurar o nosso comprometimento em relação ao falar profético, aos irmãos que estão à nossa frente nos ensinando e falando por Deus para nós. Aí, irmãos, quando chega em 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, é outra situação. Paulo escreve a Timóteo e fala assim: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Tinha outras pessoas lá em Éfeso que não tinha comprometimento nenhum, não tinha uma boa consciência em relação ao ensino do apóstolo, e tinha uma fé hipócrita, não era uma fé genuína no que o apóstolo estava ensinando. Aí ele falou para Timóteo cuidar dessas pessoas, deixou ele lá para isso. Então, quando chega no capítulo 2, no capítulo 1, ainda no capítulo 1 ainda, versículo 19, fala assim: mantendo a fé e a boa consciência em relação ao ensino do apóstolo, a pessoa do apóstolo, o ministério dos apóstolos, nos dias de hoje. Alguns tendo rejeitado a boa consciência em relação ao ensinamento, ao ministério do Espírito, por meio dos apóstolos, rejeitaram a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí ele deu o nome. Quem eram esses? E dentre esses contam Emineu e Alexandre. Agora é um grupo de pessoas que era Emineu e Alexandre. Eles naufragaram na fé, porque eles não tinham comprometimento, eles não tinham cumplicidade com o ensino dos apóstolos. Nem Emineu, nem Alexandre. A questão é, quem nós somos? Nós somos Timóteo? Nós somos Onesíforo? Nós somos Epáfras? Nós somos Tito? Nós somos Filemão? Ou nós somos Emineu ou Alexandre? Pessoas que teve um início adequado, mas depois, com o passar do tempo, eles caíram nessa situação. Que essa não seja a sua experiência, meu irmão. Que essa não seja a sua experiência, meu irmão. Vigia. Você não cair em tentação, para que você não venha naufragar na fé. Restaura o seu comprometimento com o ensino dos apóstolos. Restaura a sua cumplicidade, para que você não venha ser tentado pelo diabo. E Paulo ainda fala aqui, que dentre esses conta Emineu e Alexandre, que eu já falei, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados. Aí voltando ainda, aqui em 2 Timóteo, Paulo ainda vai detalhar mais ainda a situação dessas pessoas que não tinham cumplicidade nem comprometimento. Ou seja, alguém que tem cumplicidade e comprometimento, ele aplica a palavra, ele recebe a palavra com uma consciência boa, com um coração puro e com uma fé genuína. Caso contrário, nós podemos estar correndo sério risco. Satanás vai entrar e vai cauterizar sua consciência. Aí diz aqui no 2 Timóteo 2,17, diz assim: além disso, a linguagem deles, de quem? De Alexandre, de Emineu, de Fileto, de Demas, diz assim: a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Eles não tinham comprometimento nenhum. Aí eles começaram a falar e isso corroía a fé dos irmãos, atrapalhava a consciência dos irmãos. Ainda no capítulo 4,
versículo 9, tem outras pessoas que não tinham comprometimento e muito menos cumplicidade com o ensino dos apóstolos. Versículo 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas amou o presente século. Demas amou o presente século e me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então aqui, Demas amou o presente século. Quer dizer, por que ele amou o presente século? Será que quando ele já começou assim amando o presente século? Não. Ele amou o presente século, qual foi o resultado? Ele naufragou na fé. Por que ele amou o presente século? Porque ele não tinha comprometimento com o ensino do apóstolo. Ele não tinha cumplicidade. Ele não pensava a mesma coisa. Ele não falava a mesma coisa. Resultado, passou a amar o mundo. Por fim, ele abandonou o apóstolo. Abandonou o ensinamento, ou seja, naufragou na fé. Demas era outro. Que não sejamos um Demas na vida da igreja. Vamos cuidar da nossa consciência. Aí ele ainda diz mais outro aqui. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Ó Senhor Jesus. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Que Alexandre era outro também. Podemos dizer que nos nossos dias há muitos vivendo esse tipo de experiência. Que nós, irmãos e irmãs, não venhamos a cair nessa situação. Vamos restaurar o nosso comprometimento e a nossa cumplicidade por falar profético com aqueles que estão nos liderando no Senhor. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém.